Ah, eu não, porque nessa daí eu já me ferrei. Porque daí eu fui deixando acontecer, eu me envolvi e a outra pessoa estava também envolvida comigo e mais 10. Eu não vou, tipo, entrar numa relação séria que eu começo a envolver na minha vida, a envolver no meu círculo social, apresentar para os amigos, apresentar para a família, para ver se vai dar certo. No E final. Também eu acho. acho que todo namoro, ele caminha para algum lugar, né? Oi, nós somos a Victoria. Renata, E Mariane, Somos três mulheres na faixa dos 30 que compartilham experiências e se expõem demais nesse canal. olá! Bem-vindas e bem-vindos ao canal Ei Mulher. encerramos recentemente uma série de episódios sobre pressões sociais sofridas por mulheres e os impactos disso na nossa saúde mental. A gente falou sobre etarismo, aparência física, depressão, traumas, luto e ansiedade. São assuntos densos, mas que estão presentes nas nossas vidas e compartilhamos nos episódios um pouquinho das experiências que a gente já viveu em cada um deles. Se expôs um pouquinho para variar, né? Né? Então, vale a pena dar o play para ouvir essa série, né? Todos esses episódios. E procura a gente lá no @canal e mulher na sua rede social favorita e interaja com a gente por lá. Mande sua sugestão ou sua história e ajude a gente a fazer desse espaço o que ele é. Horas divertido e horas questionador. Os episódios são lançados todas as quintas-feiras no Spotify ao meio-dia e também estamos no YouTube, então escolha se você quer nos ouvir, nos ver, nos ouvir e nos ver, que hoje, gente, hoje estamos gravando aqui num domingão. Hoje, meu compromisso, eu vou atualizar o YouTube. Viva! Então, escolhe aonde você quer ver ou ouvir a gente, que nós estamos lá. Hoje vamos começar uma sequência de episódios sobre relacionamentos afetivos. Gente, nem lembro mais. Vamos falar sobre formas de se relacionar e sobre os desafios e aprendizados que envolvem os relacionamentos amorosos. Sabemos que essa área da vida pode ser repleta de emoções intensas e experiências únicas. Exatamente. Então, se você está solteira, comprometida, enrolada, desenrolada ou qualquer outra coisa no meio disso tudo, esse é o lugar certo para você se sentir acolhida e compartilhar suas histórias, experiências e até mesmo suas dúvidas. Bora? Bora! Então, gente, nessa sequência sobre relacionamentos, a gente vai falar sobre tipos de relacionamento, a gente vai falar sobre monogamia, poliamor, relacionamento aberto, o que que é traição, quando que pode ser considerado traição. Eu lembrei agora de uma coisa, esses dias eu estava vendo um negocinho sobre demissão humanizada. A gente pode também falar sobre término humanizado, mas o tema de, o Não tema sei, de não tenho hoje experiência isso aí. o que é um relacionamento amoroso? Quando que o ficante sério da Vicky vira namorado? Se tem De tempo 2 certo anos. para isso acontecer? Se tem sinais? Quais os nomes, né, que se dá? Enfim, hoje meio que a gente vai falar o que é um relacionamento, quais status eles têm, né? E a nossa percepção sobre. Basicamente, a gente começa com um simples contatinho. Aquela pessoa que a gente conhece ali casualmente, às vezes é numa balada, às vezes é entre amigos, às vezes era um aplicativo mesmo. A gente troca mensagem, sai algumas vezes e pode ser que comece a ficar mais sério. Pode ser que comece, né, a se ver mais em dias nobres, com frequência. Surge um sentimento de conexão, de querer estar junto, de compartilhar momentos especiais. Surge aquela vontade de chamar num churrasco da família no domingo, sabe? E aí parece que o tal do namoro entra em cena. Mas também tem que ver, né? Se precisa mesmo mudar de nome e que nome que se dá para isso, enfim. Trazendo daí uma mistura de incertezas e expectativas. Eu adoro a definição de hora. Como é que a Mariana falou? Não sei, Não acabei sei de falar. também. Dias. Tipo, tem dias específicos que são Horários considerados no... Dias Dias nobres. nobres, dias né? nobres. Dias Dias nobres. Sexta, nobres. E Eu você sábado e bota gosto no da domingo, definição. contatinho, e meio-dia. você sai com esse contatinho sexta e sábado, depois sexta e sábado de novo. Gente, Eu tá amo essa rolando alguma definição. coisa ali que merece E atenção, se entendeu? pegar um almoço meio-dia, domingo Eu meio-dia? amo essa definição de horários nobres.
Ah, dias Amo. nobres, dias nobres. Mas então, né, quando tu começa a frequentar os horários nobres e dias nobres com a outra pessoa, se dá um namoro, será? E no namoro a gente conhece melhor o outro, exploram as intimidades de cada um, tanto emocional quanto física, criam laços mais profundos. E é a fase de descobertas mútuas, de construir memórias, de cultivar carinho e cumplicidade. E à medida que o tempo passa, algumas perguntas inevitáveis começam a surgir. Será que é hora de dar o próximo passo? Será que a gente leva 32 anos para dar esse próximo passo? Será? A gente vai contar essa história dos 32 anos depois, né? Por favor. E será que a gente está pronto para dar esse próximo passo? Levar o namoro a algo mais sério? Um casamentinho? Será? Um noivado? Qual será? Mas a gente tem que lembrar, né, galera, que cada relação é única e não existe um tempo certo ou uma fórmula mágica para essas transições, né? Cada casal tem a sua própria jornada, seus próprios desejos, as suas próprias necessidades. O importante é ter sempre uma comunicação aberta. Eu acho que a comunicação é a chave de tudo, sincera e respeitosa, para que ambos possam expressar os seus sentimentos e as suas expectativas. Não é mesmo? É Galera, mesmo. É eu isso acho, aí. eu já falei outras vezes aqui, e por experiência própria e de ver assim muito acontecer com amigas minhas e até amigos meus também. Olha eu na rede, gente, me balangandando. Eu acho que as pessoas são um pouco sinceras até consigo mesmas, sabe? E elas acham que em algum momento o outro vai mudar de ideia. A gente já falou sobre isso algumas vezes aqui. E, cara, como isso é difícil, né? Eu me lembro de em algumas relações que eu tive, de o cara ser completamente explícito pra mim, dizer eu não quero nada com ninguém, eu não quero namorar, ou enfim, não quero nada sério com ninguém. Porque, né, a Vicky acredita em ficante sério. Então, nem isso o cara queria, né? Aí Pois é. eu não acredito, né? E eu, pra ser a legalzona do rolê, falava: não, mas eu também não. Eu também não. Tinha uma época que eu também não. Tudo bem. Mas chegou uma hora que, tipo, eu também não era mentira. E aí eu via que não só eu, mas várias outras amigas minhas também ficavam nessa do não, eu também não, aí ficavam pagando de desapegada, mas gostavam do cara, queriam mais tempo com o cara ou, né, com a pessoa, queriam mais tempo com a outra pessoa e no final não sabiam nem como chegar ali, porque ela passou uma informação antes e agora ela vai dizer gosto de ti, quero algo mais como, sabe? Então acho que além de ser sincero, essa parte da comunicação aberta, respeitosa e sincera, não é só com o outro, mas é consigo mesmo, né? Sim. Acho que a gente sempre fala, né, de como é importante o autoconhecimento e processo terapêutico qualquer que seja, que para alguns, né, temos aqui no grupo, inclusive, uma terapeuta holística, pode ser alguma coisa mais passiva, como fazer um reiki, barraxes, alguma coisa em que eu só, né, meditar, eu só recebo e reflito, pode ser alguma coisa mais ativa, como terapia com psicólogo, grupo de apoio, algumas coisas mais parecidas ali, acho que a gente já falou bastante também do intuição ativa, que é uma escola de meditação que eu fiz por bastante tempo, meditação, yoga, respiração, enfim, várias coisas. O Renan sempre diz que ele não gosta de definir o que é feito lá, mas pode ser alguma coisa mais espiritual, pode ser alguma coisa mais física, mas o processo de autoconhecimento, ele é sempre muito importante. Às vezes até alguma coisa mais técnica, né? Eu gosto sempre de dizer o quanto eu cresci pragmática, né? E o quanto eu me via uma pessoa de conceitos muito curtos e assertivos, e eu me tornei uma pessoa mais empática e do depende. E tudo começou por causa de processo de autodesenvolvimento profissional, cara. Era um feedback que eu tinha constantemente, que eu tinha um jeito de lidar com os outros que era mais rude, ríspido e tal. E no fim das contas, eu comecei a perceber que aquilo era como eu me via no mundo. E aí, quando eu comecei a me autoconhecer, e aí foi uns treinamentos tipo Mastermind, Dale Carnegie, Enneagrama, que são os treinamentos bem corporativos. Sim. Mas foi ali que eu comecei a perceber, opa, eu tenho um perfil comportamental.
o meu perfil comportamental é assim, por causa disso, o pessoal age desse jeito e eu reajo daquele. E aí eu comecei a levar isso para as minhas relações. Cara, melhorou minha relação com a minha família, melhorou minhas relações no trabalho e contribuiu muito para eu aprender também a me comunicar em relação afetiva. É muito interessante É como muito tudo interessante. tem sempre um começo. Se tu começa focado na tua vida pessoal, automaticamente tu vai levar isso para tua vida profissional. E se tu foca na tua vida profissional, tu vai levar para tua vida pessoal. Assim, comigo aconteceu a mesma coisa. Adivinha onde que a Capricorniana começou, né? Ah, é óbvio, onde ganha Ai, que dinheiro. dúvida. Mas realmente o autoconhecimento, ele para mim, assim, foi o início da real cura, assim, né? Em todos os sentidos. Tanto no sentido emocional, quanto da ansiedade, depressão, enfim, quanto nas relações com sociais também, né? Se vocês me vissem, tô aqui há 4 anos, uns 2 anos atrás, sou outra pessoa. Não E, tenho nem e, o e, que. e, e eu acho que é muito. Essa parte é bom começar por isso, pela parte de falar do autoconhecimento, porque é só assim que tu vais ter bons relacionamentos. E só assim, porque o bom relacionamento começa com a gente mesmo, o jeito que a gente se trata, como a gente se relaciona com a gente, e depois passa para as outras pessoas, amigos, e aí na parte de relacionamentos amorosos, para a gente até entender esses passos, né? Como começa, como continua, se começa, como Isso que aí. é isso, né? A gente sempre Eu. fala aqui, a gente fala muito sobre, e tem um pouco disso que a Rê falou, né? Cada relação é única e não existe um tempo certo ou uma fórmula mágica para essas transições, cada casal tem a sua própria jornada e tal. A gente sempre fala que não existe certo e errado, desde que não fira o consentimento de alguém, desde que todas as partes sejam capazes de consentir. E haja um combinado sobre aquilo. Então, quando a gente sempre tenta trazer um olhar de que cada uma tem as suas convicções, né? A Renata, cada vez que ela tem oportunidade, ela fala: Meu Deus, como eu sou monogâmica. Ela adora repetir essa frase, ela repete 8 vezes por dia, mais ou menos. Sim. Mas a gente não Que traz um olhar, mentira, cara! Mas eu sou. mas a gente não traz um olhar de julgamento para o que não é. Então, essa coisa da comunicação, um pouco antes de começar a gravar, eu estava contando para as meninas que eu vi no Instagram uma notícia daquelas de site sensacionalista, né? Muito provavelmente, enfim. Se é verdade ou não é, não sei, mas acredito que possa ser. Falava sobre uma mulher e um cara, então um relacionamento heteroafetivo. Eles namoraram por 32 anos, ela foi dos 18 aos 50. E aí ela deu uma apertada porque ela queria fazer uma Eu festa de amei essa casamento história. e morar juntos. E ele disse que não se sentia pronto, que não Tava tinha um pouco certeza, enfim. cedo. Tava um pouco E aí tem Eu cedo. achei muito cedo, interessante. né? 32 anos, eu não sei ainda. E daí tem um comentário de um cara, obviamente, né? Obviamente, o comentário de um cara. Em 32 anos juntos, ela nunca perguntou se ele tinha interesse em casar ou morar junto. Geral gosta de falar mal de homem, mas a burra foi ela. Se você tem interesse em casar ou morar junto, você não espera 32 anos para perguntar, né, minha filha? Mas sabe que vocês falam muito da minha relação com o ficante sério, mas tem muitos poréns dentro dessa, né, dessa relação. Que muitas pessoas acham que realmente a gente namorou. Eu Tu desconsidero namorou? A gente já chegou a essa essa conclusão que tu informação. namorou. O meu melhor amigo, o gordo, ele disse que sim, que foi namoro. Claro, foi Enfim. namoro. Só que no início a gente não falava sobre isso, porque os dois estavam saindo de realmente um namoro e ninguém queria aquilo. Só que eu acho que era muito hábito, sabe? O hábito tava ali. Então não se falava sobre isso. Quando a gente falou, a gente terminou Eu a acho. relação que a gente tinha. É. Só que nesse dos 32 anos, eu acredito. Olha, tenho quase certeza de que foi falado sim. E ele deve ter desconversado. Quando ela realmente Claro. apertou, ele não, então não quer. Eu acho Não, pode que ser, eu pode acho que é ser. meio Ok. chato esse negócio, assim, sabe? Eu não sei. Eu sou pragmática em tudo na minha vida, assim, né? E eu acho tão chato esse negócio das pessoas não se permitirem viver tudo que tem para viver dentro daquela relação, simplesmente porque parece que vai abandonar um mar de outras possibilidades ali fora, sabe? Eu acho Não, isso mas eles tão. estavam há 32 anos namorando. Ou seja, Não, eles ele estavam sim, vivendo aquilo. mas eu tô falando sobre essa parte de não é não é rotular bem a palavra, mas
essa parte de se comprometer, sabe? Qual é a diferença pra esse cara casar? Qual a Eu já, diferença, mano? no fim, mas eu já passei por Sinceramente. isso. Eu já passei por isso de estar numa relação que pra mim tava tudo bem. Acho que eu tava no papel do ficante sério da Vicky, né? Ou eu era a Vicky, não sei. Mas eu tava numa relação que pra mim tava tudo bem. Eu tava só ficando com a pessoa, tava tipo, a gente tava se vendo dia sim, dia também, já há alguns meses. E aí ela me olhou e falou: tá, vamos dar um nome. E eu provavelmente falei sim, tipo, por mim tudo bem, porque pra mim não faz a menor diferença dar um nome, a gente já Claro. tá Já namorando, tá tá, ligado? Eu já é. tô contigo, eu não tô com mais ninguém, e a gente, apesar de a gente, é claro, a comunicação é importante, e a gente já tinha conversado muitas vezes sobre ficar com outras pessoas, não ficar com outras pessoas, o que fazer, como fazer, sair junto, sair sozinho, mas em nenhum momento a gente tinha dado um nome, e pra mim isso era irrelevante. Mas eu percebi que para ela não era. Então isso já me aconteceu. Assim como também já aconteceu o contrário. Eu já morei junto com um cara e eu falava, quando alguém perguntava, eu falava: a gente é casado, a gente não casou no papel nem nada, mas a gente morou juntos por 1 ano e tanto, inclusive. A gente já namorava 1 ano e meio, daí a gente foi morar junto. E ele falava sempre que a gente era só namorado. Eu assim, porra, a gente já mora junto, a gente tá numa relação consolidada, pública, que todo É. mundo sabe. Qual é o problema da mudança de nome, sabe? Não, e Então, qual é a diferença? e pra mim, Meu e assim, Deus. quando eu falava isso, não era nem com a intenção do tipo, ai, tô te pressionando a casar nem nada. Eu já me sentia casada, porque pra mim era mais sobre a rotina do que sobre o título, tá ligado? Mas pra ele, Deus o livre, assim, me chamou a atenção várias vezes. Não, a gente não é casado. Foi assim, tá, querendo o quê? Impedir que eu roube os teus bens? Então, eu acho que aquilo que a gente falou no início da gravação, sobre em que ponto que vira alguma coisa, cara, é isso que me tira, assim, sabe, a paz. Tá, mas eu já fui essa pessoa que queria dar nome. Já fui muito. E se não me pedissem em namoro, eu não tava namorando. Já fui essa pessoa. Já fui a pessoa que não quis dar nome pra nada. Tá? Pra vocês, tem que dar nome pra relação? Pra mim, eu já tive nos dois Eu, lugares, né? é, E eu já tentei usar a estratégia do dar nome para trabalhar outras questões. Então, Sim. eu já quis morar junto, muito, pedi, quero morar junto, vamos morar junto, pelo amor de Deus, eu não aguento mais não morar junto. Vamos casar, vamos casar, vamos casar. Casamos e não moramos junto, e aí? Então, eu não sei até onde eu tenho apego com o nome, sabe? Porque para mim eu tenho mais. eu acho que o nome te localiza, entende? Eu acho que o nome faz tu ficar mais em paz com o que tu faz, no sentido de, cara, eu sou solteira. Cara, solteira tem uma vida, eu não tenho compromisso com ninguém. Eu posso pegar um hoje e outro amanhã, tudo certo. Ou eu tô namorando, porque aí eu, Renata monogâmica, sou fiel a uma pessoa. Uma vez já foi, Mariane. Faltam as outras 9. Uma vez ela já é Ai, a gente, que segunda vez que ela mentira, fala nunca, isso. nunca foi, eu só dou o exemplo que eu estou falando desse lugar, eu não falo por nada, O porque rei, eu mas falo aí desse lugar. acho que aí é importante a gente lembrar, né, entender que essa pergunta com relação ao nome para ti, ela traz uma perspectiva, e aí a comunicação é importante, Aí que tá, né? por isso que eu tô Quando a falando, que é gente, da minha visão. Que não, e daí quando a gente fala que, na verdade, isso me faz eu saber aonde eu estou, em que pé eu estou de uma relação, e por isso que eu tenho muita dificuldade com essa coisa de ficante sério, de ficante, de coisa, porque ou eu estou ou eu não estou. Para mim é 8 ou 80. E se eu estou, a gente tem um tipo de. Não, não é bem comportamento, mas tipo assim, eu tô com aquela pessoa é uma coisa. Eu não estou com aquela pessoa é outra coisa. então, mas aí eu não acho que só o nome resolve como que vai ser a Não, dinâmica do casal. não, eu tô Porque se falando que o você nome fala ele para mim, define mais facilmente. se você namorar comigo, eu entendo uma coisa e você entende outra do que é um namoro. Sim, não, Não, tem que cada um concordamos tem que então que a entender o que que comunicação é é, perfeita. exatamente. Comunicação tem que Não, existir, né? gente, comunicação clara, aberta, honesta, né? É Que isso.
é transparente. E É o que mais respeitosa, né? tem ali. Respeitando os limites da outra pessoa também, né? É Sim, igual, Porque mas às é igual uma, vezes. é igual um alinhamento entre sócios de uma empresa. Aonde vocês querem que a empresa chegue? Tem que estar tudo alinhado, é alinhamento mesmo, uma reunião de alinhamento. A não, é Renata isso aí. baixou o Capricórnio ali agora da Mariane e tá Não, falando mas é de verdade, trabalho. eu sou, Total. não, eu sou mega, mega pragmática, sabe? Para mim é tudo muito simples, eu acho que as pessoas é que complicam tudo. Eu quero estar com Concordo, a Renata. Eu pessoa tá concordo comigo. fortemente que é simples e as Cara, pessoas eu quero Hoje, estar com a então, pessoa. mais ainda. Hoje eu concordo especialmente. Olha só, eu quero estar com a pessoa quer estar comigo. Chega, Tá, mas vocês não bora, acham vamos que para estar com viver, alguém tem que ter sabe? concessões, assim, nessas conversas, nesses diálogos, deve haver concessões, né? Por Então, exemplo, a Renata e a Mariane nunca conseguiriam estar junto porque as concessões são muito altas para uma e para a Sim, outra, por com exemplo, certeza. né? Uma é muito monogâmica, a outra talvez não seja monogâmica. Então, né? cara, Talvez esse seja um negócio que ponto. vocês não conseguiriam o consenso, né, principalmente nesse assunto. Mas eu Um acho Eu também exemplo, que acho né? que Só um teria sim, uns exemplo, outro caras que gente. não Elas é. não estão ficando, tá? Só um exemplo. né? A gente não tá ficando, É, né, a nossa Renata? maior diferença é que a Mari não tem é, Pensa bem. um negócio que eu gosto. Eu Desculpa, tenho, Mari. Por Renata. isso que eu sou tua Ela compra amiga. vários. Não, é que Não, eu gosto eu de tenho, verdade. ganhei de Gosto presente, de um de acredito que verdade. Não, eu posso gosto de um de usar. verdade. Enfim, foco. Não, brincadeira. Gente, levemos este canal a sério. É, mas vamos voltar a falar sobre relacionamento e comunicação. Uma outra coisa e concessões e tal que tem que rolar, eu acho que para isso esse processo, para mim, esse processo entre estou conhecendo a pessoa, saindo com ela por um tempo, e a gente não tem compromisso um com o outro, é importante para eu conhecer um pouco mais essa pessoa para saber se eu tenho condição de assumir compromisso com ela. Então, também acho que essa coisa do tipo, tem, né, sapatão, né? Conheceu, já tá namorando. Dali a pouco Aham. já tá enfiando a vida, já voltou na família. Em 6 meses já tem 2 gatos adotados, já mudou o sobrenome, a samambaia já também tem certidão de nascimento, enfim. Ai, por que que o homem hétero não é que nem Então, vocês? mas eu acho isso perigoso, Renata, porque tu conhece a pessoa no começo, é tudo ótimo, é tudo lindo. Só que daí tu começa a ver, daí tem os valores sociais, culturais, políticos, religiosos, tem de vida, que nem tu falou, alinhamento de empresa. Concordo. Daqui a pouco, cara, tu conheceu, tá tudo bem, mas tu não vai conversar sobre filhos no primeiro ou no segundo encontro, ou talvez até vai, mas pode ser que a pessoa não vá ser 100% honesta contigo logo de cara, porque tá muito naquela coisa da construção. É, Então, eu acho que então. esse períodozinho ali do começo e trazer assuntos à tona de volta, porque tem mais uma coisa, né? A gente muda com o tempo. Então, não quer dizer que o combinado que eu fiz com você em 2018 tá valendo em 2020, porque eu não sou em 2020 a mesma pessoa que eu era em Aham. 2018. Uhum. Então, às vezes, teve alguma coisa que funcionou, que não funciona mais, enfim. Então, comunicação permanente é essa coisa do alinhamento de valores também e tal, porque, cara, não é só. Quando a Vic fala, né, das concessões entre eu e a Renata, é mais ou menos isso. Tipo, a Renata ia ter que Com ceder certeza. muito para se adaptar num relacionamento comigo, eu ia ter que ceder muito para me adaptar num relacionamento com ela, e ia ficar uma bosta para as duas. É. Resumindo, é isso. Esse negócio de os opostos se atraem, gente. Eu Ai, já. horrível. É Não é, nada a horrível ver, isso, zero. sabe? Eu acho que a Horrível. gente não tá na vida pra moldar ninguém, cara. Eu E acho pra que, acho ninguém que nos tem. moldar, sabe? Eu acho que tem aquela questão assim, os opostos se atraem, mas não em questão de valores, não em questão de gostos de estilo de vida. Pode se Exato. atrair em estilo de músicas. Um gosta de rock, outro gosta de sertanejo. Pode Imagina se acontecer. o cara quisesse que eu corresse uma maratona com ele. Agora, questões de estilo de vida, valores, enfim, essas coisas tem que ser igual, tem que ser quase iguais, né? Porque É. não tem como Não uma tem pessoa como. querer acordar às 5 da manhã e a outra acordar às 11 e não vão ter tempo para uma para outra. Então, assim, enfim. É, e fazer isso, O meu insistir achismo, né, nisso. galera? Acho que é por isso que É, eu eu tô também. solteiro. Mas, talvez. Mas assim, e a gente insistir em algumas coisas, achando que presumindo que a outra pessoa vai mudar, isso também é muito perigoso para as Uma nossas hora a gente vai conversar expectativas. sobre aquilo e as coisas vão ter mudado. O que eu digo assim, que quando eu falo assim, é porque que os homens héteros não são que nem a Mari estava falando, que nem
as nossas queridas sapatonas, sapatões, sapatonas. Sapatona, tu pareceu agora uma piada ruim, uma piada não, um CD que lançaram uma vez da Ana Carolina com Adriana Calcanhoto e o título era Sapatonas. alguma coisa Não, assim. sapatões. Que já aceleram mais o processo, né? Mas o que eu digo assim, eu não falo em ir morar junto, em nada. Mas eu digo assim, cara, sabe, que grandes coisas tu tá deixando para trás em é, não é assumir, cara, eu não sei me explicar. Eu só acho que as pessoas elas tinham que viver um pouco mais, sabe? Se entrega para aquele processo, conhece aquela pessoa, fica só com aquela pessoa para entender se é aquilo mesmo e tchau. Porque senão a gente fica se perdurando em alguns processos que é até cansativo. Meu, eu falo por mim assim. Eu já vivi anos de um processo, não sei se ainda estou vivendo, olha eu aqui. Não sei se ainda estou vivendo esse processo de tipo querer entender o que a outra pessoa quer de mim, porque aquilo fica perdura por tanto tempo, não vai e volta, não vai e volta, não desaparece e reaparece, que tu, cara, isso faz mal emocionalmente pra gente, sabe? E aí a gente é sincera e aí, sabe, essa coisa? Tá, mas então quais são os sinais ou qual é o momento, na percepção de vocês, para sentar e conversar com uma pessoa sobre passos mais sérios? Tipo, tô ficando. Quando que é a hora? Ou quais são os sinais, na percepção de vocês, do tipo, ok, eu quero fazer combinados, eu quero estabelecer algumas regras, e daí não tô dizendo que são de tipo X ou tipo Y, mas eu quero criar algo com você. Qual que é essa hora? Quanto tempo depois é essa hora? Que é a hora de falar sobre filhos, sobre cães, sobre morar junto? Eu acho que a hora do combinado é quando a gente entende que a gente quer construir com outra pessoa. Por exemplo, a gente vai. A Renata e eu somos monogâmicas até que se prove o contrário, né? Combinar que só vai se manter com aquela pessoa é o momento em que tu quer, tá, talvez eu queira construir algo com aquela pessoa também. Acho que não tem tempo, né? Pode acontecer na É, segunda semana ou como não aconteceu em um ano. eu Pode acho ter, que pode não tem tempo e como eu falei antes, eu sou muito prática. Então, por exemplo, hoje eu estou num momento da minha vida que eu estou aberta a um relacionamento. Sexo casual, qualquer coisinha com alguém que me olhe de primeira e me diga, ah, eu não quero nada com ninguém, eu nem perco meu tempo, porque daí essa pessoa não vai deixar que eu a conheça, eu vou ficar com o pé atrás de ela me conhecer e não vai valer de nada. Então, eu acho que não tem muito tempo. Eu acho que quando a gente identifica que aquela pessoa tem alguma coisa que nos interessa, que nos faz pensar em futuro, porque eu já fiquei com várias pessoas várias vezes e que eu nunca nem pensei em futuro nenhum com aquela pessoa. Mas tem pessoas que me despertaram uma visão de futuro. E aí, quando eu vejo isso, daí eu vou e falo. Algumas pessoas que eu já conheço antes de sair, eu já falo de cara. Eu falo, cara, eu tô num momento da minha vida que eu, se rolar, eu busco um relacionamento, não tenho mais vontade dessas coisas efêmeras. Eu falo mesmo, eu sou bem sincera, sabe? E. Tá, mas aí tu não acha que tu tá deixando de viver e conhecer essas pessoas? Ai, não sei. Não sei, gente. Eu tô só no experimento ainda, né? Mas é que assim, não tô deixando de conhecer, porque eu tô vivendo. Só que aí quando eu vejo que não tem nenhuma expectativa de futuro, daí eu vazo fora, mas eu já tentei, entendeu? Esses dias uma amiga minha mandou mensagem falando assim: preciso de dicas sobre como me relacionar com um capricorniano. Tava lá de contatinho capricorniano e eu respondi para ela. Se puder, não se Nos relacione. primeiros. Eu falei, hã? Se puder, não se relacione. Não, cala a boca, cala Tô a boca. brincando! Se Tô puder, brincando! não se relacione com o ariano, com o Ai, geminiano. Agora o resto, todo mundo dá para, para tentar, gente. Arianjo. Tá, aí eu respondi assim. Nos primeiros 15 dias, desde o dia que vocês ficaram até 15 dias após, tu vai saber o que ele quer contigo. Fim.
Cara, pra Eu já mim, gastei o que com que coisa rola muito comigo? Muito isso do que a Rê falou. Quando eu fico com uma pessoa a primeira vez, eu já sei Eu já se sei. eu já sei, tipo, a segunda no máximo, a segunda vez, assim, uma ficada mais longa, eu consigo saber, tipo, uma pessoa, às vezes, é alguma coisa já de dormir junto e tal, eu já vou olhar e falar, é só peguete ou eu teria É, algo sério? Se eu teria algo sério, eu começo a investir naquele momento, tá ligado? A eu pessoa também. quer, beleza, não quer, tchau, também. E aí também, bora, sabe? Então eu não fico muito, tipo, eu não sou de fazer joguinho, acho isso o ó, tá? Ai, Chatíssimo. demorar pra responder. Ah, não, se vimos ontem, não vamos se ver hoje, vou deixar ficar com saudade. Ou fazer ciúme, mostrar outra pessoa com quem eu fico. Ou, Ai, Mas eu pelo acho que amor isso de é Deus. da idade, a gente Ó, amadureceu nesse ai, não, quesito, eu acho graças a isso mega Deus. chato, cara. Eu Acho também. mega chato. Eu sou muito direta, né? Por ser ariana, sou bem direta, então. Mas nesse sentido, eu não trago esses assuntos pros primeiros encontros, assim. Pra mim Cara, é bem depois, eu inclusive. sei Ah, eu exatamente. deixo acontecer e depois eu vou vendo. Ah, eu não, porque nessa daí eu já me ferrei. Porque daí eu fui deixando acontecer, eu me envolvi e a outra pessoa estava também envolvida comigo e mais 10. Aí também não adianta. daí não dá, né? Daí Aí não não dá, dá, né, né? Renan? Daí as expectativas não estão alinhadas. Mas eu acho que eu sou bem parecida com a Mari, assim, eu já sei. Até porque hoje em dia eu não sei se é a ambiência, minhas amizades, as coisas que eu faço. Eu criei um meio em que eu sei o que eu quero da outra pessoa. E geralmente, como eu não uso aplicativos e tal, se eu aceito alguma coisa com aquela pessoa, ela tem alguma coisa que já me causa admiração, que já me causa uma coisa diferente. Então, entendeu? Não, e isso é uma outra, acho que isso é uma outra coisa que conta bastante para entender assim essa transição é um peguete, daí daqui a pouco vira um relacionamento. É o quanto que eu respeito, o quanto que a gente já tem confiança, apoio Exato. mútuo, compatibilidade. Eu acho que tudo isso tem que olhar, assim, a gente se comunica bem, a gente se respeita, tá interessado, tem uma relação de confiança, me sinto seguro, a gente se apoia, tem compatibilidade de valores, de vontades, tem essa flexibilidade, né? Eu cedi um pouquinho aqui, a outra pessoa está cedendo um pouquinho ali. Eu acho que aí daí para frente sentar e conversar sobre, ok, a gente está É. namorando, que nome que vai dar para isso, E ou acho que que regras isso a vai ter, parte de sabe? filhos e casamento, eu acho que é a partir da hora que começa. Ah, não, estamos namorando, estamos. É só nós, agora eu e tu, tu e eu. Então daí a gente alinha isso. E aquela coisa, cara, as pessoas não vão É. mudar de ideia depois, E, assim, por coisas muito grandes, né? Tipo como e filho. para mim tem uma outra coisa também, assim, eu começo a namorar, eu tenho a intenção que esse seja o último relacionamento da minha vida. Sim, sim. Eu não vou, tipo, entrar numa relação séria que eu começo a envolver na minha vida, a envolver no meu círculo social, apresentar para os amigos, apresentar para a família, para ver se vai dar certo. Pra ver se vai dar certo. Cara, eu demoro principalmente para envolver família, eu demoro bastante, porque eu tenho a intenção que seja meu último relacionamento, sempre que eu começo a namorar com alguém. Então, essa coisa do tipo, nossa, namorou 32 anos, mas não queria casar. Mas não queria morar junto, e tudo bem, tem casais que não moram junto a vida inteira, né? E funciona, Sim. tem relacionamentos que funcionam muito bem. Já vi, conheço inclusive os pais pais não, o padrasto e a mãe de uma conhecida minha, eles moram no mesmo prédio em apartamentos diferentes. É o que funcionou para eles, eu acho que tá tudo certo, sabe? Mas aí já tem que ter, meio que já tem que ter noção disso, assim, acho que começou a namorar ou começou a ter uma relação mais séria para ver no que vai dar, eu acho um pouco de irresponsabilidade afetiva E emocional. Também eu acho acho. que todo namoro, ele caminha para algum lugar, né? Para alguma coisa que ambos estejam afim, né? Por exemplo, se é um relacionamento duradouro, em casa separada, se é morando junto, se é casar. Então, acho que se tu tá com aquela pessoa, tu quer criar coisas com essa pessoa, né? Num E acho, namoro, num casamento, e acho não que precisa as pessoas. rotular, rotulando, enfim. Mas eu acho que as pessoas também têm que, essa parte da responsabilidade emocional, sabe? De cuidar um pouco com o que planta no outro, assim, essa coisa de ficar cultivando várias pessoas no seu jardim, sabe? Pô, as pessoas, sabe? São emoções, são corações, são pessoas. E aí eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de respeito do tipo, ai,
tô saindo com esse aqui, mas eu não quero nada, tô saindo com aquele outro ali, porque também não quero nada. Acho isso tão complicado, sabe? Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção com as pessoas, eu acho, sabe? É verdade, também concordo. Então, assim, ó, eu acho que eu já tive nos dois lados. No lado que não sabia o que queria, e aí ficava o famoso banho-maria, sabe? Eu acho que isso é muito desrespeitoso com o outro. Eu já tive no lado que fez o banho-maria, já tive no lado que fui o banho-maria. Então, e agora eu paro para pensar de cara, é muito ruim a pessoa te jogar o sinal, tu acata aquele sinal, tu entende aquele sinal, daqui a pouco vem um sinal contrário. E aí fica a vida inteira nesse looping, isso é um saco, sabe? É um joguinho, né? É um É um joguinho. saco. Mas é de pessoas que não sabem o que querem. E aí a gente volta lá no começo do episódio da importância de tu saber o que tu quer e de tu saber o momento de perguntar para outra pessoa o que que ela quer. E aí alinhar, sabe? Aí eu tô nesse momento, eu vou perguntar o que que quer de uma vez, sabe? Porque eu tô cansada, gente. Tipo isso. Né? Bom, então, resumindo o episódio de hoje, comunicação, transparência, honestidade, autoconhecimento, Autoconhecimento. terapia, e fuja de gente que te enrola e se enrola. Eu Isso, acho que a gente gente. vai fundar um programa de terapia, de tanto que a gente aconselha as pessoas a fazerem terapia. Tomara que a gente alcance. Eu sempre A digo, gente se a vai, gente fizer o que uma pessoa procure terapia, o nosso trabalho está feito. a A gente vai gente ser as pode ser embaixadoras da patrocinada. terapia. A gente podia ser patrocinada, a gente podia ter o canal assinado por alguma empresa, marca, rede ou franquia de terapeutas. Sim, pela Minha Associação dos irmã é Psicólogos psicóloga, eu do acho que eu vou Brasil. pedir um patrocínio dela. Sim, não tem uma associação das psicólogas? Deve ter algum conselho. Tem o conselho, é CRP. Mas é porque a gente sabe a diferença que isso fez na nossa vida, né? E o quanto te faz ficar mais tranquila com as decisões, com as nossas atitudes, assim. Hoje em dia, esse negócio ali, por exemplo, do banho-maria, é uma coisa que eu não faço com mais ninguém. Eu levo, mas não faço, entendeu? Porque Que deu, né? deu, né? A gente tem que respeitar o sentimento do outro, a gente tem que entender que o outro, ele reage a tudo que a gente faz. E nem sempre a história, nem sempre não, nunca a história dele é igual à nossa, né? A história da outra pessoa é igual à nossa. Então, ela pode reagir de uma maneira diferente. É isso E É a isso aí. gente aí, galerinha. Então, reagiria, né? fechou. É nóis, Fechou, gente. Lorena do Vamos Mal. falar com aquele ficante, falar assim, ó, querido, e aí? Ou da Odesse. Ou dá ou desce, ou como dizia minha mãe e meu pai, ou caga ou sai da moita. Ai, ai. Então era Valeu, isso, galera. galerinha. Fechou? Beijos. Beijo. Até a Tchau. próxima. Beijo. Tchau. Se você concorda, discorda, tem informações que possam ajudar na nossa discussão ou quer contar a sua história, nos encontre através do @canal Ei Mulher, que juntos vamos evoluindo um pouquinho mais todos os dias. Um abraço!